Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer um review desnecessário, porque existem milhares de reviews sobre esse canivete na internet, tá? Mas é mais pela história dele, tá? Esse canivete, ele tá com exatos 41 anos. Ele foi adquirido em final de 1983. Como é que é uma das, eu sou péssimo para data, tá? Uh, eu dificilmente consigo fazer distinção entre semana passada, mês passado, se bobear, ano passado. Eu tenho excelente memória fisionômica, uma boa memória para guardar informação, menos número. Número não é comigo, número de telefone, data. Eu já cheguei a esquecer a data do meu aniversário, tá? E tenho muita dificuldade, após todos esses anos, de lembrar a data de aniversário do pai, da mãe e do meu irmão, tá? Porque número não é comigo. Mas eu sei que ele foi adquirido em final de 83, por quê? Porque eu tinha passado no vestibular e aí um amigo que trabalhava numa casa de caça e pesca falou: Cabral, chegou uns canivetes suíços lá e tal. Eu fui lá olhar, gostei e comprei. Simples assim. Antes dele, gente, antes de final de 83, eu usava muito um canivete da Tramontina emulando o Buck 110, tá? Então era uma emulação com empunhadura em plástico, tá? Imitando chifre, lockback da Tramontina. Depois dele, eu usei muito, mas muito mesmo, aqueles canivetes corneta todo em aço, tá? Empunhadura e tal, pintados de preto, com frisos na empunhadura, lembrando tipo madeira, né? Madeira carcomida, mas era todo em aço, aço carbono, tanto a empunhadura quanto a lâmina. E chips foot ou clip point, se não me engano bem. Eu tive vários desses, porque eram uns canivetinhos que a gente chegava na loja, tinha uma caixinha de madeira normalmente, eles todos oleados, você escolhia o que tinha menos jogo e tal, pegava um fio fácil, perdia um fio fácil e tal, enferrujava, que era uma maravilha e tal, mas aí eu comprei esse e parei de comprar esses canivetes. Foi nessa época também que eu comprei cimo, comprei lã, antes de comprar esse canivete. Mas aí ele me acompanhou por um bom tempo. E aí por volta do ano 2000, 2003, eu passei ele para o pai. E o pai, super cuidadoso como era com ferramenta, né? Eu já cansei de falar. Para o pai, ferramenta fazia o que ele achava que ela tinha que fazer, não o que ela foi desenhada para fazer. E aí, ele sobreviveu esse tempo todo. Com o falecimento do pai o ano passado, ele voltou para mim. Não porto, tá? Ele fica para abrir caixa, cortar um material ou outro na escrivaninha e tal. Ele vai para alguns lugares onde eu tenho menos canivetes, né? Ele fica numa estante na entrada ou fica na varanda lá fora, para quando for necessário. Rachadura na tala, rachadura na tala, desgaste. O disco aqui, que é uma cruz suíça, né, num escudo, você passa o dedo, você sente ele, porque a empunhadura já desgastou, né? Então você com uma sensibilidade normal no dedo, você percebe o contorno dele direitinho. Atualmente ele deve estar pesando 59 gramas, mais um pouco de grama para cá, um pouco para lá, mas é isso. Eu vou passar algumas medidas, gente, só pela convenção, mas o, a questão desse canivete é o histórico. Esse canivete ficou no meu bolso de final de 83 até início dos 2000, 2000 e pouco. Tive a sorte de nunca perder, tá?
Porque se tem uma coisa que acontece com esse tipo de canivete no bolso, é ele escorrer do bolso. Você senta no carro, ele escorre. Algumas vezes eu peguei no banco do carro, algumas vezes eu peguei no piso do carro, no assoalho, né, do carro, mas felizmente nunca perdi, tá? E é fácil perder esse rapaz quando você está com um bolso de uma calça, mesmo calça jeans, ele costuma escapulir, tá? As ferramentas são as tradicionais, né? Abridor de lata, pouquíssimo usado, gente, porque é muito pouco prático. Comparado com aqueles abridores tradicionais que você tem em casa, é muito pouco prático, tá? Tem uma chavinha de fenda de 3,5 milímetros de largura com uma espessura de 0,9 milímetros. Para pequenos parafusos, como óculos e coisa. Mas como eu falei, como abridor de lata foi muito pouco usado, porque é uma porrinhação abrir lata com esse abridorzinho. Ele abre, tá? Mas comparado com o abridor tradicional, e hoje em dia as latas têm aquele sistema de push, né? Então, realmente, esse aqui viu muito pouca ação, tá? A espessura máxima da ferramenta, 2 milímetros, tá? Chave de fenda. O aço, gente, o aço das ferramentas não é o mesmo da empunhadura, não, tá? A Victorinox seleciona aços diferentes para diferentes ferramentas, dependendo do que ela vai ser aplicada, mas normalmente são aços inox mais simples, tá? Nada muito além do 420 ou semelhante a ele, fica nessa categoria. O abridor de garrafa, que tem uma chave de fenda grande, com 6,5 milímetros de largura e uma espessura de 0,9 milímetros, tá? Decapador de fio e tal. O abridor de lata foi muito usado, tá? Principalmente no final dos anos 80 e início dos 90. Por quê, gente? Porque naquela época, garrafa, tanto de cerveja quanto de refrigerante, eu nunca... Aliás, eu bebi no meu período da faculdade, então ele também abriu muita cerveja, que foi dos 17 aos 21 anos, né? Então ele abriu várias cervejas também, e abriu muita cerveja para o pai, para a mãe, e muita Coca-Cola depois que eu saí da faculdade. Quando eu ia pescar no clube e tal, eu levava 2 garrafas, comprava 2 garrafas, deixava para abrir na hora para tomar um purgante, né? Porque Coca quente é purgante, mas o abridor de garrafa dele é extremamente eficiente e foi muito usado, tá? E muito usado como chave de fenda. Aqui em casa é cheio de ferramenta e tal, mas, por exemplo, às vezes para lidar com a lixadeirazinha de cinta e tal, o parafuso dela é duro, e normalmente, se o pai tivesse em casa, aí eu pegava com ele e usava, em vez de usar o solde, ou usava o solde e tal, mas é uma chavinha de fenda e, olha, jogo zero, tá? Zero de jogo, nada. Nenhuma ferramenta dele tem jogo nenhum. O abridor de lata, também sem jogo nenhum, ele cede para trás, como todo Victorinox, tá? Sistema de mola ainda tá bom. Esse abridor de garrafa, gente, abriu centenas e centenas de garrafas de vinho para a mãe. E talvez dezenas e dezenas e dezenas de garrafas de pinga para o pai, tá? O pai foi criado na roça e tal, então ele sempre gostava de tomar uma pinguinha, mesmo se estivesse tomando cerveja e tal, ou antes do almoço tomar uma pinguinha e tal. Nunca fez mal para ele, porque sempre... É lógico, quando saía à noite, o pai tinha uma resistência danada a álcool, saía com a mãe e tal, e eu e meu irmão,
A gente tomava refrigerante, chupava bala nas serestas e coisas, ou nos bares da vida e tal. E o pai bebia bem, viu? Ficava alto, mas nunca ficava bêbado, raríssimas vezes, só quando ficou mais velho, que ele ficava tonto realmente, que eu tinha que ajudá-lo. Mas esse abridor de garrafa, gente, trabalhou muito também. E folga zero, tá? Bate certinho e tal. Então eu acho que não tem nenhuma falha de projeto na Victorinox, né? Desde que você saiba usar, obviamente. A espessura da espiral é de 2,7 milímetros. E ela tem uma particularidade, ela tem 1, 2, 3, 4 voltas e meia. Ela tem um friso, tá? Uma cavidade ao longo de todo o saca-rolha. Eu não sei qual é a finalidade disso, se é dar maior trava na rolha ao entrar, tá? Mas eu realmente não sei. Esse meu, ele, deixa eu ver aqui, só para ter certeza, não veio com... É de uma época que não existia o furo para o alfinete aqui, tá? E a chavinha de fenda, eu não me lembro se veio e eu perdi ou se eu comprei depois. Aí eu realmente não me lembro se veio com ele, mas eu acho que não veio com ele, não. Eu acho que eu até tive uma, mas ela se perdeu depois, tá? Agora não me lembro realmente se veio ou não com ele. A lâmina pequena, tá? Com o desgaste que vocês estão vendo. Afiada, bem afiada, tá? Como toda lâmina minha, isso não é distinção do Victorinox. Ela tem uma espessura máxima de lâmina, tá? Na parte de corte, de 1,5 milímetros. Na porção do ricaço dela, ela tem também 1,5, tá? Ela faz um distal taperzinho, tá? Tem, contando com o ricaço, exatos 4 centímetros de lâmina. Então, é uma lâmina útil para uma série de coisas. Apontar lápis, minha mãe usava para apontar lápis dela de maquiagem, não sei mais o que. Mulher tem muita aplicação para uma lâmina pequenininha e controlável como essa, viu? Quem tem irmã, mãe, esposa, namorada, pode atestar isso. Tá com paquímetro travada a 1 milímetro. Hoje em dia está entrando 5,5 milímetros nela, tá? Vocês notem que ela já teve um desgaste apreciável, tá? A lâmina principal, zero de jogo. Nenhum jogo vertical, tá? A não ser desengage do sistema slip joint, tá? Bem desgastada pelo uso, como vocês podem ver. Na face esquerda vem escrito Victorinox Switzerland Stainless Rostfrei, tá? Que é inoxidável em alemão. E do lado direito, a balestra com a cruz suíça, tá? Escrito Officier Suisse, que deve ser francês, né? Oficial da Suíça. Com o ricaço, gente, ela tem exatos 6,5, está, né? Não tem, ela está com 6,5 centímetros, tá? De fio efetivo, 5,8 centímetros.
espessura no ricaço, 2,5 milímetros. Espessura na lâmina logo à frente do ricaço, 2 milímetros, tá? Isso não foi mexido. Então, isso é o original dele, tá? Não foi desbastada essa lâmina. Ela só foi desbastada na região do fio para ganhar alguma habilidade de corte, já que ela sofreu um desbaste grande, como vocês podem ver aqui, desde o notezinho de afiação, essa lâmina vinha até mais embaixo, tá? Hoje, ela está com 1 centímetro de largura, tá? E aí afila um pouquinho em direção à ponta. O aço, como todos já sabem, é o Krupp 104110 ou 104116, tá? É o mesmo aço que na Europa é chamado de X55 cromo MOV15, eu acho, tá? Então é o mesmo aço, exatamente o mesmo aço, tá? É um aço alemão, francesa, depende do fornecedor da Victorinox. É um aço estampável, tá? Então ele vem anelado, uma folha, tá? A Victorinox com uma prensa de pancada corta os blanks das lâminas, aí depois elas vão ser acabadas e tal, dado o formato, não importa. Dureza. Nisso a Victorinox é absurdamente regular, gente. Graças ao sistema de tratamento térmico dela, que é em túnel, tá? Então, as lâminas passam numa atmosfera controlada por um tempo exato, a mesma temperatura ao longo do túnel. Então é por isso que ela consegue uma regularidade tão grande na dureza, que é 56 RC. É uma dureza satisfatória para o que se destina esse canivete, tá? Pega um fio agudo, tá? Apesar de que esse aço, gente, o 104110, 104116, dependendo do tratamento térmico, ele tende a formar clusters de carbetos, tá? Ele tem poucos carbetos, tá? Cerca de 2 a 3% só, não mais do que isso. São pequenos, mas eles tendem a se agrupar dependendo do tipo de tratamento térmico. Na Victorinox, gente, não é tão comum isso não, mas é um aço que tende a dar microdentes, tá? Então, quando você tiver um Victorinox, a não ser que você use fios muito obtusos, é um aço que tende a microdentes. E é um aço que, por natureza, não é muito resistente à fratura. Tomem cuidado. O pai já empenou lâmina de canivete meu, não desse, mas de um Champ, sei lá, não me lembro a nomenclatura correta, usando como chave de fenda. Ah, mas ele não tem, já tem, mas ele achou que tinha que usar a lâmina, usou, aí empenou ela, a ponta dela entortou. Quando o esperado seria quebrar, tá? Mas ela entortou. Eu só voltei ela mais ou menos e ficou legal e tal, tranquilo. Ele nunca foi desmontado, tá? Não existe corrosão apreciável nos separadores de alumínio, tá? Porque os separadores deles são em alumínio. E apesar da mínima manutenção e 41 anos de bolso meu ou do pai, não tem corrosão apreciável nesses liners de alumínio não, tá? Ele tem também um punção aqui, punção escariador, que vem com um buraco para passar uma linha ou uma cordinha. Ele tem 3 milímetros de comprimento por 2 de largura. Um fio que é côncavo de um lado,
e flat do outro, ou seja, hollow de um lado e flat do outro. A ferramenta em si tem 1,9 milímetros de espessura máxima e a pontinha dele com 1 milímetro. Então, ele perfura bem, tá? Funciona como um raspadorzinho, ele tem fio? Não, eu nunca dei fio próprio. Ele é o suficiente para raspar a unha, tá? Ele até raspa a unha, mas fio de corte mesmo, não. É só para facilitar a penetração. Já foi usado algumas vezes para perfurar barriga de porco, para costurar, para fazer panceta e tal, mas para costurar outras coisas, não, nunca foi usado. Ah, talvez um galo para rechear e tal, e ferventar para depois assar, mas só isso. Era umas 3 ou 4 pancetas e usado para escariar madeira, plástico, perfurar garrafa plástica, qualquer coisa que seja perfurável, isso sim, ele foi usado, tá? Mas não foi um uso muito intenso, não. Também, jogo zero, nenhum lado. Só o lado aqui da mola, que se você força um pouquinho, ele joga, mas blade play no sentido de balançar e coisa, não, nada. Apesar de já ter perfurado algumas coisas. Muita gente pergunta, Cabral, por que você não manda para Victorinox para trocar a lâmina, que está muito desgastada? Gente, eu entendo quem o faz, não vejo problema nenhum nisso, tá? Problema zero para mim, para quem acha que deve fazê-lo, zero problema. Mas mesmo que eu morasse ou estivesse passando ao lado da assistência técnica da Victorinox em São Paulo, eu não trocaria a lâmina dele por um simples detalhe, gente. Ela continua funcional. Ah, tá tão efetiva quanto nova? Não, tá? Vocês vão ver que o paquímetro a 1 milímetro está entrando 3,5 só nela, quando o original acho que é cerca de 5 milímetros. Mas mostra, como dizem por aí, o caráter da lâmina, o caráter do canivete. Mostra que ele é um canivete de uso, que foi e é usado em menor escala hoje em dia, mas entre os final dos 80, de 80 e meados de 80, né? De 83, final de 83, até por volta do ano 2000, ele não saía do meu bolso, gente. Não saía literalmente. Olha que eu nem era tão fissurado assim em lâmina. Eu só sempre andei com uma lâmina no bolso. E ele era usado, obviamente, para tudo que tinha que fazer. Afiar, gente, eu comecei a aprender a afiar, foi por volta dos meus 10, 12 anos com meu tio, o irmão mais novo do meu pai, tia Daí, né? Na roça. Tia Daí sempre viveu na roça, sempre fazia, era como o pai, o tio Elcio, o irmão mais velho dele, eles faziam de tudo. Eu nunca vi esse tipo de gente. Eu faço muita coisa, mas nem de longe como meu pai. Meu pai simplesmente fazia de tudo, tia Daí fazia de tudo, tio Elcio fazia de tudo. Eram outros tempos, outra criação. E eu comecei a aprender a afiar com tia Daí, tá? Foram meus primeiros passos na afiação. Foi as primeiras vezes que eu consegui fazer uma lâmina cortar por mim mesmo. Eu devia ter uns 10, 12 anos quando comecei. Melhorei bastante e a partir de 84, 85, quando foi a primeira vez que eu tive contato com o livro físico do Book of Sharpening, é o nome do livro. Não, como é que é?
Book of Sharp. Tem um prenome aí. Não tô... Como é que era o nome dele, gente? John Uranich, era isso. Que aí sim, aí eu aprendi a refinar minha técnica de afiação. Desculpe, eu aprendi a técnica do desbaste de alívio e microfio e desde então eu uso essa técnica. Sempre foi extremamente eficaz para mim em termos de habilidade de corte, preservação de lâmina e reposição de um fio de uma forma extremamente fácil. Lembrando que foi em meados de 86, 87, que eu ganhei de presente da Paz e Pazino, pelas compras que eu tinha feito, a minha famosa pedra natural vermelha. Só recentemente eu vi alguém mostrando essa pedra e tal, que até hoje eu não sei qual mineral é, de qual rocha que ela é oriunda, tá? Mas é uma pedrinha danada de boa para dar um fio mais polido do que as carborundos, que era o que a gente tinha à época. É lógico, existiam pedras naturais mais finas, mas assim, de uso geral, na década de 80, 90, até anos 2000, 2000 e pouco, era carborundo e acabou, gente. Essas pedras japonesas e coisas já existiam e tal, mas não tinha acesso no Brasil. Então, meus fios finos de lâminas, meus fios finos de instrumentais no consultório eram com essa pedra vermelha, tá? E realmente sempre esse fio aqui deve estar, acho que o equivalente a um 500 em lixa d'água, 500 ou 600, tá? Suficiente para rapar cabelo, tá? Que é o que basicamente as minhas lâminas trabalham. Até a própria Smiths, gente, eu tenho usado ela mais para polir desbaste de alívio do que para fazer o fio final. Uma ou outra lâmina que eu tenho feito o fio final nela, mas essas minhas lâminas, eu diria que 90, 95% delas são acabadas em hastes cerâmicas de grit equivalente a 500 ou 600, tá? Ou nessa pedra vermelha também, às vezes, quando ela é asperizada, se é que o termo existe, com lixa, para ficar mais eficiente, tá? E tenho usado muito pouco minha pedra King 1000, minha King 1200. A 6000 ela fica deitada em berço esplêndido, nem para polir desbaste e alívio eu uso. Quando eu quero polir desbaste e alívio, o máximo que eu uso é a King 1000. E é isso, gente. Esse canivete Spartan da Victorinox é mais pela história dele, tá? Um canivete de 41 anos de uso, tá? Esse canivete já ajudou a capar garrote. O meu tipo, que eu não sei capar leitoa, tá? Eu sei capar leitão. Leitoa não, meu tio é que era craque. Já usou por empréstimo ele, olha que meu tio tinha canivetes desses tradicionais super bem afiados, mas gostou tanto dele que já capou leitoa com ele. Já fez casco de carneiro em alguns cursos, tá? Na roça, não, na roça a gente tinha ferramental, mas nos cursos que nós fazíamos às vezes, quem dava o curso, Dr. Geraldo, um judeu ortodoxo, uma pessoa fora de série, cheia de história, porque prestava assistência a campo veterinário, usou para fazer demonstração de casqueamento. Já abriu alguns frangos, alguns vocês entendam, uma ordem de grandeza maior aí.
nunca foi usado para abrir um animal maior, tá? Ao contrário do solo, que uma vez foi usado num porco, ele inclusive começou a fechar na minha mão, não cortou, mas começou a fechar, porque não tem trava o solo, mas ele em animal maior nunca foi usado. Agora, frango, algumas outras aves que a gente não precisa citar, foi usado sim e tal, porque era o que tinha no bolso, meu amigo. Então, era ele que ia fazer. Animais maiores eu gostava normalmente de usar faca. Quando não tinha mais lâminas, era só ele, eu preferia usar faca, tá? Mas, assim, esse canivete já trabalhou em tudo que vocês possam imaginar, gente. Inclusive, uma coisa divertida, nos cafés da manhã aqui em Valadares, o Sindicato Rural de Produtores Rurais criou uma coisa, isso há décadas atrás, chamado Café Rural. Toda segunda-feira, com parcerias com parceiros do sindicato, não só parceiros do meio agropecuário, vários meios e tal, patrocinam o café onde os produtores se encontram. Então, o pessoal era divertido. Nesses cafés tinham queijos, uma série de guloseimas e tal. Eu tirava o canivete. O pessoal ali empresta o canivete. Mas por que não? O fulano ali está com... Não, é que a gente não sabe se ele lavou o canivete ou não e tal. É aqueles canivetes tradicionais que o povo na roça usa para tudo, desde cortar capim, fruta e tal, até excisar um abscesso de carneiro, de vaca e tal. Aí eles falam assim, não, é porque a gente não sabe se fulano, ciclano lavou o canivete, presta o seu aí, Elin. Então, assim, é um canivete, gente, que cansou de passar em prato, bandeja de aço e tal. Problema? Zero. Perde o fio na hora. Você passou, ele perde o fio. Eu chego em casa, ou se lá tiver uma chaira, o que quase nunca vai ter, mas um pirex, por exemplo. Um pirex, você passa na borda, uma boa parte do fio retorna. E chegando em casa, passada rápida no aço cerâmico, ele está 0 km, sem problema e tal. Então, esse canivete é mais pela história, gente. Tá? A gente passou algumas medidas só para falar que não foi um review minimamente decente, mas é o que eu sempre digo, gente. É um bom canivete, não é o melhor canivete, tá? Inclusive, na minha opinião, como canivete, entendam bem, eu estou falando de canivete, está longe de ser o melhor canivete da Victorinox. Melhor canivete da Victorinox ou é o solo, ou o sentinel de uma lâmina, que tem no máximo ali um abridor de garrafa, não, de saca-rolha, acho que é isso. É os de lâmina única, gente. Como canivetes, são muito superiores a esse, apesar de que esse é mais fino, tá? Espessura total 1,4 centímetros, ou seja, 14 milímetros, tá? Foi retirado há décadas e décadas atrás o keyring dele, porque eu nunca ia pendurar nada nisso, atrapalha, empunhar e tal. Mas assim, ele como canivete já não é o melhor dos mundos, porque a lâmina fica excêntrica, tá? Ela fica mais para o lado direito. Como eu sou destro, para cascar alguma coisa está tranquilo. Mas se eu fosse canhoto, para cascar aqui já complica, porque ela é excêntrica, ela é voltada para o lado direito da lâmina. Já não é o melhor dos mundos para usar como canivete, tá? É por isso que eu digo, como canivete, o solo ou o sentinel de lâmina única é muito superior. Sem contar que a lâmina é maior, tá? Ela é mais favorável a desempenhar mais tarefas, tá? Então, como canivete, é o que eu digo, os de lâmina única da Victorinox são superior. São superior a outros canivetes? Não. São bons canivetes, mas estão longe de serem superiores a outros canivetes. Tem boa geometria, o que eu estou falando, normalmente
As lâminas novas, o paquímetro a 1 milímetro entra 5 milímetros, o que é já uma boa habilidade de corte, sem contar que elas vêm polidas espelhadas, tá? Então, o aço que em si já é extremamente resistente à corrosão, com esse polimento ele fica virtualmente incorrosível, tá? Em condições normais, tá? Você usou, cascou uma laranja, cortou um limão, passou na barra da calça, tá perfeito para ele, tá? Você não precisa ir lá no tanque, passar água, lavar com nada disso. Passou na barra da calça e coisa, então tranquilo. Passou um papelzinho, beleza, não vai oxidar não, tá? Então essa vantagem o aço da Victorinox tem, a resistência à corrosão, tá? Esse aço DIN 4110, 4116, CRU 4110, 4116, X55, etc., é extremamente resistente à corrosão. O que para a maioria das pessoas é o que mais pesa. Então, é um dos fatores da escolha desse aço pela Victorinox. Além de ser um aço blancável, pode ser estampado e tal, mas você tem outros aços que podem ser estampados que para uso geral, somando as características gerais, no meu entender, são superiores a ele. Mas é uma escolha de mercado da Victorinox, tá? Não está errado, mas eu prefiro outros aços. Mais alguma coisa a falar sobre ele? Ah, sim. Quando eu comprei em 1983, final, e depois eu adquiri mais alguns, eu achava muito barato esses canivetes. Hoje em dia, eu acho muito caro esses canivetes. De curiosidade, eu fiz uma pesquisa, o preço dele varia entre 220 e 280 reais. Hoje, se eu fosse numa loja não tivesse um Victorinox, eu não compraria nesse preço, sincero e honestamente. Porque hoje, com o que eu sei e com a minha experiência de uso dele, eu acho que ele não vale isso, tá? Mas isso aí é uma questão estritamente individual de cada um. Cada um sabe o que é melhor para si, faz o que é melhor para si, tá? Eu só digo que é um bom canivete. E para a época que ele foi adquirido, ele não tinha par no mercado nacional, produzido no Brasil, que equiparasse a ele em habilidade de corte e retenção de fio. Leia-se dureza de lâmina e tipo de aço. Tá? Então, ele por vários e vários anos não tinha competidor à altura em termos de retenção de fio e habilidade de corte. Óbvio, você tinha canivetes com lâminas mais finas, igual eu citei esses corneta todo em aço, por exemplo. Porém, eram lâminas mais finas, mas na espessura total. Desculpe. No desbaste, para gerar o fio, elas eram inferiores ao Victorinox, que é um taper down, desde a espinha até o fio. Essas lâminas tinham taper down às vezes, mas era o taper down com tronco de cone, tronco de pirâmide, tá? Então, mesmo a lâmina sendo menos espessa na espinha do que o Victorinox, ainda assim tinha uma menor habilidade de corte. É por isso que durante década ou décadas ele ficou no meu bolso, tá? Simplesmente por ele não ter competidor nacional à altura da habilidade de corte e retenção de fio. Mas isso são águas muito passadas. Hoje em dia, eu o considero apenas uma boa lâmina, um bom canivete, não mais do que isso. Sendo que, como canivete, na minha opinião, o Solo ou o Sentinel
ou qualquer canivete da Victorinox com esse estilo de lâmina e lâmina única é superior. Eu sei que tem o Hunter, o Pro não sei o que, em aço 440, mas a geometria da lâmina, pelo que eu já vi, eu nunca peguei um, mas não se aproxima a geometria dessas lâminas mais tradicionais, tá? Isso aqui é apenas uma opinião de quem só viu vídeos e fotos desse modelo de canivete, nunca teve um em mãos. É apenas uma opinião pessoal embasada em foto e vídeo. Eu sequer tive em mãos para saber, tá? Mas parece que a habilidade de corte desse canivete, que é maior, acho que é modelo Hunter ou sei lá os outros nomes que tem, é inferior a essa lâmina tradicional dos 111, dos 91 e tal, tá? Dos Soldiers, etc. Tá? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.